Aparecendo pela primeira vez nas páginas da DC Comics em 1939, o vigilante fantasiado que combate o crime em Gotham City perdura como um ícone da cultura pop há mais de 80 anos. Ele é um marco cinematográfico há mais de 3 décadas, desde o retrato icônico do Michael Keaton no Batman de 1989. E para a alegria dos fãs, finalmente chegou o novo Batman. E não é ele, não é o Neymar Jr. em mais uma aventura. Apesar de pilotar o Batmóvel, eu lamento, mas ele ficou de fora dessa. O novo Batman, como todos já sabem, é o vampiro relutante transformado no morcego vingador. E se alguém ainda se pergunta se nós realmente precisamos de mais um reboot do Batman, a resposta, sem spoilers, vem depois da vinheta. Olá, eu sou Wagner e este é o Director's Cut. Dirigido por Matt Reeves a partir de um roteiro dele e do Peter Craig, este finalmente é um filme solo do Batman e não de um dos vilões que acaba se transformando em protagonista. Este Batman é sem dúvida bom o suficiente para justificar o artigo definido no seu título. A história do Cavaleiro das Trevas já foi contada e recontada tantas vezes que muita gente pode pensar que não há mais nada de interessante para ser mostrado neste personagem. O Batman do diretor Matt Reeves nos mostra que quem pensa assim está muito enganado. O Matt Reeves tem uma bela carreira em Hollywood que está muito bem estabelecida. Em seus melhores trabalhos, ele entregou um respeitável remake do filme sueco Deixe-me Entrar em 2010 e os 2 últimos filmes da franquia Planeta dos Macacos em 2014 e 2017. O Matt Reeves oferece uma visão vigorosa do detetive do Cavaleiro das Trevas em um filme no ar que tem tons de Seven, Zodíaco, Chinatown e até do ótimo Operação França. Aqui o diretor abre mão de reencenar a história da origem, pois a esta altura estamos todos familiarizados com a estrutura básica do passado do Bruce Wayne, e não precisamos de mais uma tomada em câmera lenta das pérolas da Martha Wayne caindo no chão para dar o start no enredo. Em vez disso, o filme começa com a morte de um político proeminente no que parece ser um assassinato ritual. É neste ponto que o Batman do Robert Pattinson descobre que tem um novo fã. Um ponto de interrogação que se autodenomina Charada, feito pelo ótimo Paul Dano, que está matando os homens mais poderosos da cidade e deixando uma série de pistas para a polícia, e especialmente para o Batman nas cenas dos crimes para que ele possa descobrir a identidade de sua próxima vítima. Desde o primeiro trailer do filme ficou claro que The Batman estava se inspirando em um serial killer da vida real para criar sua versão do Charada, o infame assassino do Zodíaco que aterrorizou a Califórnia no final dos anos 1960 e início dos anos 1970 e cujos crimes permanecem sem solução até os dias de hoje. Talvez seja tudo uma questão de percepção, seja a visão de vingança do Batman ou a ideia deturpada de justiça do Charada, todos no filme têm um ponto de vista diferente na maneira de lidar e reagir a cada situação. Em seu segundo ano como Batman, o Bruce Wayne ainda está inseguro para encontrar seu lugar como vigilante de Gotham City. Ele causa medo nos bandidos, mas ainda não conquistou a confiança das pessoas, principalmente da polícia, exceto o tenente James Gordon, que o deixa investigar as cenas do crime ao seu lado. Após o assassinato de um personagem importante por alguém que se autodenomina o Charada, Batman começa a juntar as pistas que o assassino deixa para ele após cada assassinato. Com a ajuda da Selina Kyle ou Mulher Gato, feita pela Zoe Kravitz, que serve de garçonete no clube do chefe da máfia Carmine Falcone, feito pelo John Turturro, Batman trabalha para resolver o mistério antes que o Charada possa reivindicar sua próxima vítima. Qual foi o primeiro pensamento que os fãs tiveram quando a Warner escalou Robert Pattinson para o papel do Batman? A maioria reagiu com uma vontade esperada, pois ainda lembram dele com o seu papel mais famoso como vampiro de cara pálida. A boa nova é que o público mais acostumado ao Pattinson através da franquia Crepúsculo certamente se surpreenderá como ele se tornou um bom ator. Ao contrário de seus antecessores, Pattinson não precisa se preocupar em traçar uma linha clara entre o Batman e seu alter ego, pois nesta versão o Bruce Wayne é um recluso notório e raramente é visto em público. Aqui não temos aquelas cenas típicas em que o Bruce Wayne participa de algum tipo de baile, evento de caridade ou festas muito comuns em quase todos os filmes do Batman. O Bruce geralmente mantinha uma persona de playboy em público para garantir que ninguém suspeitasse que ele rondava os telhados à noite vestido de morcego. Mas aqui em The Batman ele está machucado, atormentado, isolado e desprovido de vida pública, porque está totalmente comprometido em ser uma força de vingança em Gotham City.
Este Batman dura quase 3 horas e uma boa sacada aqui é que ele oferece uma jornada que não se preocupa em recontar a história do personagem. Não é focado em meus pais foram mortos nos fundos de um beco escuro quando eu era criança, embora mais tarde ele encontre uma maneira inteligente de descrever o efeito que um trauma destes pode ter em um garoto. Ele assume uma abordagem diferente, concentrando-se mais na terrível corrupção que lentamente está devorando por dentro a cidade de Gotham, numa pegada ao estilo de Chinatown e LA Confidential. Exceto pelas lentes de contato com câmera embutida, sua tecnologia é bem mais realista. Diferente de tantos heróis dos quadrinhos, Batman não é um deus e nem tem habilidades fantásticas. O Bruce Wayne, o cara por trás da máscara, se machuca e sangra como qualquer outra pessoa comum, algo que Matt Reeves nos lembra com uma imagem das costas do Pattinson cobertas de cicatrizes. Uma das razões para o Batman ter tantos admiradores é que ele não tem superpoderes. Ele não depende de artefatos tecnológicos para ser o que é. Uma coisa que permite a ele lutar contra algumas das criaturas mais poderosas é a sua coragem. Isso torna o Batman muito mais que um super-herói convencional. Em tese, qualquer um pode ser um Batman, se for corajoso o suficiente para lutar contra o mal e as injustiças do mundo. Quando o líder de uma gangue violenta de rua o provoca perguntando quem diabos você pensa que é, o vigilante vestido de morcegão rosna de volta. Eu sou a vingança. Devemos lembrar que aqui ele está apenas no começo da sua jornada e ainda nem sequer tem um nome. Manter a coragem de suas convicções não é problema para o bom e velho Bruce Wayne. Na verdade, a convicção é praticamente a única coisa que lhe resta quando o filme começa. Isto é claro, e a fortuna de bilhões de dólares que ele está disposto a desperdiçar para atormentar Gotham City por matar seus pais quando ele era criança. Outra boa sacada aqui é que no imaginário popular do Batman, Thomas, o pai do Bruce Wayne, geralmente é tratado como uma figura acima do bem e do mal, mas este filme não tem tanta certeza de que qualquer pessoa, especialmente um mega bilionário, possa ser tão santo assim. O diretor Matt Reeves enfatizou em várias entrevistas antes do seu lançamento que este é um filme de detetive neo-noir com uma atmosfera sombria do começo ao fim. Noir é um termo muito usado em personagens como Batman e isso faz muito sentido, pois as raízes do Cavaleiro das Trevas estão todas lá nas histórias de detetive da década de 1930 ao estilo Raymond Chandler. No filme noir, o herói sabe ou eventualmente acaba descobrindo que por mais que ele tente, ele nunca poderá vencer. Ele se acostuma com o fato de que o mundo é um lugar pior do que ele pode aceitar. É uma perspectiva bastante sombria que nenhum filme do Batman tinha abraçado diretamente até agora. Graças ao talento do Greg Fraser, diretor de fotografia de Rogue One e Duna, a beleza visual do Batman atinge um nível pouco comum em comparação com outros filmes de super-heróis. A forma como Greg Fraser trabalha com luz e sombra é fenomenal. A câmera frequentemente é situada de uma maneira que sempre mostra a perspectiva de algum personagem. Em sequências que mostram o Batman assistindo a Mulher-Gata falando com uma colega de quarto através de binóculos, ou o Charada observando seu próximo alvo através de uma janela, isto aumenta a estranheza que permeia o filme. A sensação de pavor pulsando por toda parte como se tivesse uma figura se escondendo nas sombras, somente esperando para atacar. Batman se agarra a esse fatalismo em seus minutos de abertura, que começam com ele narrando sua sensação de sofrimento e futilidade depois de 2 anos em sua guerra contra o crime, em que as coisas parecem não estar melhorando muito. Gotham é uma cidade que parece suja, aterrorizante e corrupta. Parece uma cidade que pertence ao nosso mundo. Um mundo de corrupção, dor e desperdício que parece nos lembrar os tempos conturbados em que vivemos. Matt Reeves faz uma escolha ousada quando tira o gênero dos seus elementos sobrenaturais e apresenta uma versão mais complexa de um herói clássico que, em termos morais, está apenas a um fio de distância do vilão da história. O Bruce Wayne do Pattinson é um cara triste e é também uma figura ambígua no que diz respeito à aplicação da lei. Como o Batman espreitando lenta e metodicamente para fora das sombras, ele é como uma aparição exalando ameaça a cada passo antes de descarregar toda a força da sua raiva na gangue de bandidos que ousa cruzar o seu caminho. Este Batman ainda não tem a disciplina que esperamos e parece se equilibrar precariamente a ponto de perder todo o controle em sua ânsia por vingança a ponto de espancar alguém quase até a morte. Ele ainda está tateando a estrada que o levará a ser conhecido como o maior detetive do mundo. A Zoe Kravitz tem ótima presença e se torna uma mulher-gato magnética, e ela domina todas as cenas em que aparece. É uma mulher que convive com suas próprias dores e motivações particulares. Por vezes é possível lembrar da Julie Newmar, que fazia uma mulher-gato poderosa e que era atraída pelo Batman do Adam West no antigo seriado de TV dos anos 1960. Ela é a parceira perfeita para o Batman, desafiando ele a ver muito além do que ele pensa que sabe. Ela mostra a ele que os poderosos não precisam de super-heróis ao seu lado.
lado. Ela acredita que os esquisitos e malucos, incluindo o Batman, podem tornar o mundo um lugar melhor cuidando uns dos outros. Eles trabalham juntos, mas suas ideologias diferem, e isso cria alguns momentos intrigantes entre eles. E isso ajuda também o Pattinson e a Kravitz a terem uma química muito boa. Os detalhes da história gradualmente revelam um mundo cuidadosamente concebido que apresenta personagens muito bem desenvolvidos. Seguindo um rastro de pistas confusas, o Batman entra num submundo onde ele encontra personagens como o Pinguim, um Colin Farrell irreconhecível, um bandido atarracado que faz a gente lembrar até um pouco o Jake LaMotta do Robert De Niro no Toro Indomável. Tem, é claro, a Selina Kyle, uma garçonete que parece aceitar uma quantidade incomum de vira-latas na sua vida e tem seu próprio alter ego noturno. A Mulher Gato sempre foi uma antagonista e uma ratoeira para o Batman, mas ela nunca foi seu único interesse romântico. Aqui o roteiro do Matt Reeves e do Peter Craig reduziu tanto o calendário social do Bruce Wayne que apenas um punhado de personagens principais permanecem. Além da Selina, temos um Alfred bem discreto e o bom policial James Gordon. O John Turturro tem uma boa participação como o Carmine Falcone, um chefe da máfia de modos suaves e também ameaçadores. O Peter é um promotor meio sonolento que parece um personagem criado apenas para aparecer numa cena impactante do filme. Embora não seja exatamente um personagem no sentido tradicional, o novo Batmóvel que aparece na metade do caminho para entregar a melhor sequência de ação do filme é simplesmente magnífico. A trilha sonora do vencedor do Oscar Michael Giacchino é ao mesmo tempo bela e assustadora, e talvez seja mais impactante ainda quando o Batman emerge da escuridão para entrar em cena. A trilha incorpora tanto temas específicos para o Batman e a Selina, assim como músicas pré-existentes que vão desde peças clássicas até Something in the Way do Nirvana, fornecendo uma variação tonal para garantir que o Batman nunca se torne cansativo. O filme apresenta uma releitura bastante incomum do clássico vilão de Gotham City, o Charada. Ele quase sempre foi considerado um gênio criminoso relativamente inofensivo. Embora algumas vidas tenham sido perdidas por sua causa, ele geralmente é retratado como alguém mais interessado em enganar o Batman e as autoridades do que em tirar vidas. É claro que houve exceções, mas ele geralmente não é um criminoso sanguinário. O Paul Dano, que como Charada permanece boa parte do filme com o rosto coberto, o que poderia dificultar a sua performance, consegue com sua postura controlada e ao mesmo tempo desequilibrada, criar a figura assustadora de um maníaco que é muito mais sinistra. Para um ator que passa a maior parte do tempo na vestimenta do Batman e pouquíssimo como Bruce Wayne, uma escolha que também diferencia esta versão do personagem das encarnações anteriores, Pattinson prova ser bastante hábil em transmitir emoções, já que passa a maior parte do tempo com seu rosto envolto na escuridão. A ideia aqui é que alguns dos oficiais de alto escalão de Gotham, além da garçonete Selina Kyle, estão de alguma forma misturados com o Falcone, e o Charada se encarregou de limpar o sistema de tais elementos. A trama ao estilo Chinatown do Roman Polanski, de como o governo da cidade está envolvido com o crime organizado, pode confundir alguns, embora o Reeves exponha de forma simples e elegante, de modo que o público possa acompanhar as muitas reviravoltas da investigação do Batman. Um grande senão do filme é a sensação de que o Charada está matando apenas funcionários corruptos do governo. Assim que o Matt Reeves mostra uma situação em que o vilão tem seus motivos e as vítimas são, como diria o Patolino, desprezíveis, ele tira qualquer coisa parecida com a noção de empatia do filme. É possível que o épico do Reeves tenha tido suas asas cortadas desde o momento em que foi concebido como um PG-13. A falta de sangue antisséptica do filme muitas vezes neutraliza o fedor de uma cidade apodrecendo de dentro para fora. Mesmo que esta classificação não impeça a direção do Reeves de criar vários dos momentos mais assustadores da história do cinema de super-heróis. Os esquemas do Charada são bastante assustadores, muito mais do que seria razoável esperar para um filme com esta classificação, como na sequência da coleira explosiva com controle remoto presa a um dos personagens. É como se fosse o David Fincher dirigindo um filme do Batman, onde Gotham é como uma mistura do mundo de Seven e o Clube da Luta, um ambiente imundo, escuro e perigoso. O feito mais impressionante que o Matt Reeves fez, ainda que de uma forma mais superficial, é o fato de que ele enxerta as atrocidades inimagináveis do filme do Fincher numa aventura do Cavaleiro das Trevas. O Bruce Wayne já sabe que o medo é uma arma eficaz contra seus inimigos, porém ele está prestes a aprender que não se pode construir nada com ele. E como o Batman, ele percebe que não pode parar o crime apenas batendo em bandidos aleatórios, confiando apenas no medo que a sua figura impõe. Essa é a beleza do Batman. Ele é esse anti-herói icônico que parece resistir a reinvenções sem fim. Inseguro, com uma alma perdida e capaz de descer ao inferno para salvar a todos, menos a si mesmo, ele nos diz algo novo sobre nós mesmos toda vez que emerge das sombras. Assim como o James Mangold reinventou o Wolverine do Hugh Jackman no Logan em 2017, o Matt
Matt Reeves pegou uma propriedade meio desgastada e nos apresentou de maneira a fazer o antigo parecer novo, usando a familiaridade para nos permitir uma experiência imprevisível, inesperada e, por que não dizer, emocionante. Este é um filme de super-herói que não tem medo de nos mostrar o quão escura a noite pode ficar. Ao final, a mensagem que fica parece ser que ele deve se tornar um farol de esperança para iluminar uma cidade que vive à beira da escuridão. E com relação à pergunta se nós realmente precisamos de mais um reboot do Batman, a resposta é um retumbante sim. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Eu sou o Wagner e este é o Director's Cut. Obrigado por assistir.